Essa é uma das maiores causas de procrastinação e estagnação em mulheres. A gente pode achar que é falta de disciplina, falta de força de vontade, que a gente não se esforça o suficiente, que a gente não tem disciplina, mas esse nunca foi o problema. São sentimentos como medo e insegurança que fazem com que a gente não consiga alcançar os nossos objetivos, que a gente não consiga conquistar aquilo que a gente quer alcançar, porque a gente se sabota. E se por sorte a gente chega e consegue conquistar alguma coisa, a gente não consegue desfrutar daquilo que a gente conquistou, porque no fundo a gente acha que a gente não merece ter aquilo, ter conquistado aquilo, ter alcançado aquele objetivo. Essa é a maior causa de estagnação em mulheres. Ela também é conhecida como a síndrome da impostora. Você não alcança o seu potencial porque você acredita que você não consegue, porque você acredita que você não pode alcançar o seu potencial, ou porque você não deve conseguir alcançar ele mesmo. Então, para que você vai se esforçar? Você pode estar pensando, cara, eu vou dominar o mundo. E dominar o mundo de uma forma confiante, tá? Não de uma forma literal, tipo, vilão, dominar o mundo. Mas de uma forma, cara, eu vou alcançar, eu vou conquistar essas coisas, eu vou dar minha cara a tapa, eu vou fazer isso. E aí, você para e pensa, mas antes de dominar o mundo, eu vou organizar aqui minha gaveta de meias em tons de degradê. E você esquece de dominar o mundo e você vai focar em arrumar sua gaveta de meias. E nesse vídeo você vai saber como você pode ir de uma mulher insegura para uma mulher confiante que pode e deve conquistar os seus objetivos. Mas antes de mais nada, oi, meu nome é Marcela, seja bem-vindo ao canal. E se você gosta desse conteúdo sobre produtividade, emoções, comportamentos, você está no lugar certo. Aproveita e já curte esse vídeo e se inscreve no canal que temos vídeo todo domingo. Eu sou psicóloga clínica e perita, também sou professora da magia da produtividade caótica. Meu método para você ser realmente produtiva, mesmo sendo caótica, indisciplinada e inconstante. O link está na descrição e também vou deixar o QR Code aqui na tela. Agora, vamos voltar e te transformar numa pessoa realmente realizadora. Se você acredita que você não pode conquistar algo, adivinha? Não importa o que você faça, porque você não vai alcançar. Isso não é nada de sobrenatural, espiritual, ou alguma coisa a ver com isso. Ou manifestação. Não tem nada a ver com isso. Isso é um fenômeno psicológico, chamado profecias autorrealizadoras. São profecias que todos nós criamos sobre a nossa própria vida, sobre as nossas capacidades, sobre as nossas habilidades, sobre as nossas características. Elas podem ser motivadoras, como, cara, eu tenho certeza do meu potencial, da minha capacidade e que eu vou conseguir esse emprego. Eu tenho certeza que eu vou conseguir esse emprego, mas elas também podem ser desmotivadoras. Cara, eu nunca vou conseguir esse emprego porque eu sou muito burra. As profecias autorrealizadoras, elas são crenças que a gente vai criando ao longo da nossa vida sobre as nossas habilidades, sobre as nossas capacidades, sobre as nossas próprias características. E elas são criadas através de repetição. Por exemplo, se a sua mãe ficou a sua adolescência inteira falando que você era preguiçosa, que você era preguiçosa, que você era preguiçosa, bom, você vai se achar preguiçosa, você vai ter comportamento de uma pessoa preguiçosa, mesmo que você não seja. Mas porque alguém te disse tantas vezes, se dizem tantas vezes assim, deve ser verdade, mesmo que não seja. Ou elas também são criadas quando a gente associa essa crença, essa profecia, essa ideia da gente a um fator emocional muito forte. Por exemplo, se numa briga muito feia com um ex-parceiro, uma ex-parceira sua, essa pessoa falou que você era insuficiente. E aquilo te magoou tanto que você vai se achar insuficiente, mesmo que você não seja isso. Essas profecias autorrealizadoras, essas crenças, como você quiser chamar, elas podem não ser criadas a partir da realidade. Elas podem ser uma percepção de outra pessoa, elas podem ter a ver com a gente, mas elas podem não ter nada a ver com a gente. Por isso que é importante a gente ter o discernimento e entender o que é real de verdade. Se a gente realmente é preguiçosa, se a gente realmente é insuficiente. Por isso que a gente precisa entender o que é da gente, o que não é da gente. O que é importante que a gente trabalhe, o que é importante que a gente deixa pra lá, que é só uma percepção que o outro tem. E não realmente algo que condiz com quem a gente realmente é. E o que acontece na prática dessas profecias autorrealizadoras? A gente se sabota. Você estava indo tão bem em algo e você para de fazer. Você estava quase conseguindo alcançar algo que você queria alcançar e você desiste. Seja por medo de falhar, por medo de ser criticada, por medo de ser exposto, por medo, você se sabota. Todo padrão de comportamento começa com uma tentativa de autoproteção. Esse padrão começa a se tornar uma resposta que a gente utiliza em situações onde ele não seria
lá muito bem-vindo, não seria a melhor resposta para essas situações. Ou seja, a gente, para se defender de alguma coisa, para se proteger de alguma coisa, a gente usa um padrão de comportamento que a gente já conhece, que geralmente é essa autossabotagem. Então é preciso que a gente crie outros padrões. Eu não quero que você pense mais como uma pessoa fracassada, uma pessoa que não vai realizar as coisas que quer, que não vai alcançar, que não vai conseguir conquistar seus objetivos. Eu não quero mais que isso aconteça. Mas eu preciso te falar o que normalmente acontece. Imagina que você apresentou um projeto numa reunião do seu trabalho e você sente que essa reunião foi uma bosta. E você fica repetindo na sua cabeça todos os pequenos desastres que aconteceram ao longo dessa reunião, dessa apresentação de projeto, todas as coisas, aquelas crenças que falavam para você que você não era capaz, que você não era suficiente, que você era burra, que isso aqui não ia dar certo, não sei o que, não sei o que lá. Junta tudo isso. E nesse momento você começa a fazer um ensaio mental do desastre. Que nem uma atriz que vai ensaiando uma cena. O problema é que você não é a atriz, você é a personagem. Mesmo que você seja atriz, nesse momento você não é a atriz, você é a personagem que a gente está falando. E isso faz com que você vá se culpando, se diminuindo, se sentindo cada vez que você é mais incapaz de fazer aquilo, que não tem mais jeito, que você vai ser demitida, e você fica se dizendo, cara, eu não tenho jeito para isso, eu faço tudo errado, esse trabalho não é para mim. Você já pensou dessa forma? Você já se sentiu dessa forma? Não é uma boa estratégia a gente pensar muito numa lembrança de algo que deu errado. Porque quanto mais a gente pensa na situação que a gente errou, mais a gente fortalece a memória do erro. E não só isso, mais a gente fortalece esse padrão todo de comportamento, esse padrão todo de autossabotagem que aconteceu após esse erro. E isso vai fazer você, imagina, mais produtiva, mais realizadora, com maior sucesso? Não. Isso vai fazer você se sabotar mais e não sair do lugar. E além disso, né, quanto mais a gente vai ensaiando, imaginando a realização desse comportamento indesejado, maior é a probabilidade da gente executar esse comportamento indesejado, essa situação indesejada. Por quê? Porque a gente está ensaiando o erro. Então, o que a gente faz? A gente precisa mudar esse ensaio mental. A gente precisa mudar essa estratégia. As coisas vão dar errado. A gente vai cometer erros. Isso faz parte da gente ser humano. A gente vai errar, a gente vai falhar, a gente precisa enfrentar esse medo de uma forma muito humana. Significa, se a gente cometer um erro, a gente precisa aceitar que a gente cometeu um erro e se responsabilizar pelas consequências desse erro. A gente não precisa se julgar, se culpabilizar, sentir a pior pessoa do mundo por ter cometido um erro. Se culpar não é a mesma coisa que se responsabilizar e lidar com as consequências, entende? Muitas vezes a gente fica só na parte de se culpar, se culpar, se culpar, só que a gente não está lidando com o erro que a gente de fato cometeu. A culpa, por si só, ela não muda nada. O que muda é a responsabilização que a gente tem. Cara, eu aceitei esse erro, eu me responsabilizei por ele e eu vou consertar. Eu vou tentar não errar mais. Eu não sou a pior pessoa do mundo por ter errado. Eu sou humana, eu errei. Eu vou consertar, eu vou resolver, eu vou assumir meus erros, eu vou melhorar. E eu quero que você tenha muito isso na cabeça, porque você pode ter cometido 1000 erros. O erro, ele não é definidor do seu fracasso ou do seu sucesso. Muitas vezes eu acho que a gente precisa, inclusive, cometer erros para a gente saber como é que a gente pode acertar. Vamos para a estratégia alternativa. Voltando lá para os meus anos de faculdade. Imagina que você está escrevendo, você começou a escrever a sua monografia. Você terminou a primeira parte e você mandou para o seu coordenador, para o seu professor, para o seu avaliador. Eu esqueci o nome da pessoa que fica responsável por checar sua monografia. E aí você envia para ele e recebe de volta, cheio de risco em vermelho, vários comentários assim do lado, não sei o quê. E o seu primeiro pensamento é: cara, eu sou uma bosta. Eu sou muito burra. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir tirar uma nota boa. Cara, você tá fazendo um ensaio mental do próprio erro. Você tá se colocando para baixo, você tá se culpando, isso não vai fazer você sair do lugar. O que que você não tá fazendo? Você não tá lendo, você não tá vendo os comentários, você não tá vendo a parte que ele riscou, você não tá entendendo o porquê do seu erro e você não tá buscando alguma outra forma de fazer diferente. Se a gente trocar esses primeiros pensamentos pelos pensamentos, qual foi o problema que eu cometi? Qual foi o erro que eu cometi? O que que deu errado? O que que eu poderia melhorar?
Aí você vai começar a entender o problema. O que que aconteceu que eu errei? O que que aconteceu que teve essa quantidade de riscos? Ele fala: "Ah, você estava muito prolixa, você está repetindo isso aqui. Olha, essa ferramenta que você usou para esse artigo que você usou, ele já foi desbancado. Olha, isso aqui é uma informação errada, não sei o quê, checa as suas fontes". Aí você vai começar a entender o erro, o problema que você teve. E aí você vai começar a consertar esse problema para você alcançar o resultado que você quer alcançar. Uma monografia nota 10. Você começa a identificar o erro e você começa a se perguntar: o que que eu posso fazer para ter o resultado diferente? Para eu ter o resultado que eu espero ter. E aí você vai ver. E nossa, então olha, eu vou começar a ver artigos mais recentes. Vou começar a selecionar certas fontes. Essas fontes eu não vou pesquisar dessas fontes, eu vou pesquisar dessas fontes aqui. Ah, então, isso aqui já foi desbancada essa teoria, então eu vou para outra teoria. E aí você já sabe: "Cara, eu já sei como fazer. Agora eu vou conseguir. Agora eu sou capaz. Agora eu vou conseguir consertar esse erro. Agora eu tenho mais conhecimento para poder embasar melhor a minha teoria". E com essa estratégia você consegue transformar o erro em acerto, transformar o fracasso em sucesso e com isso você consegue mudar o seu comportamento. Você consegue sair da pessoa que antes desistiria da faculdade, do projeto, do emprego, para ir para a pessoa que não desiste das coisas, que você tem maior confiança aplicável do que você pode fazer para ter um melhor resultado e você consegue ter resultados diferentes e ser uma pessoa de verdade mais confiante. Mas é uma confiança aplicável, que você consegue pegar e aplicar. Agora eu sei, agora eu consigo. Sei o que deu errado, posso fazer diferente, vou fazer diferente. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você se identificou com algum desses cenários que eu coloquei. Aproveita e também deixa aqui embaixo o que que você achou dessa estratégia. Que você tenha uma excelente semana, com muito caos, muita produtividade e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!